Olá, irmãos, tudo bom? Meu nome é Marco Teles e estou aqui com vocês novamente para falar sobre a Bíblia Sagrada. Eu quero conversar com você sobre algo que está incomodando até certo ponto e que está trazendo muito problema à Igreja de Cristo, porque são pessoas, são falsos pregadores que querem te dominar, querem acabar com sua fé, querem transformar você em servos dele e fazem de conta que estão te libertando. É interessante, né? Tem algumas igrejas que não são igrejas de verdade, são outro tipo de religião ou até mesmo uma certa empresa que faz certo tipo de doação, certo tipo de coleta agressiva em relação a dinheiro. E essas igrejas que fazem coleta agressiva, elas não são necessariamente igrejas, porque pouco se lê a Bíblia nessas igrejas, né? Algumas vezes essas igrejas sequer leem a Bíblia, ficam apenas pedindo bênçãos e dinheiro. Quem vai para lá vai com interesse de ganhar dinheiro e não de buscar a Deus. Há um ou outro que vai com interesse de buscar a Deus, mas esse um ou outro não são a maioria. Então é um esperto enganando o outro esperto, só que a Deus ninguém engana. Aí nessa leva de coisas surgem alguns sujeitos que se dizem os profetas, os maiorais, aqueles que vão resolver a questão da sociedade e da igreja evangélica. Alguns deles se dizem pastores, se dizem missionários, apóstolos, bispos, não sei o que mais lá, irmão, e seja o que for. Mas o interessante é que essas pessoas estão, na verdade, aproveitando um espaço no mercado. Veja bem, elas não estão pregando o evangelho, estão pegando um vácuo no mercado evangélico. São também aproveitadores tanto quanto aqueles primeiros que fazem pedido massivo de ofertas. Esses sujeitos que estão aproveitando o vácuo são aqueles que pregam contra o dízimo. Eles descobriram que existe uma grande quantidade de pessoas que são contra o dízimo. Então o que eles fazem? Eles pregam contra o dízimo para poder fazer valer a sua própria vontade e fazer com que as outras pessoas sigam eles. Mas se você for uma pessoa um pouco mais esperta, você vai perceber que esses sujeitos começam a sua pregação na televisão, ou seja, tem dinheiro para ir para a televisão, e esse dinheiro, se não vem de dízimo, vem do quê? Vem de alguma outra coisa. Às vezes bota um textinho embaixo: nós não aceitamos contribuições de nenhuma pessoa, membro de nosso, que não seja membro da nossa igreja. Ora, significa que se você for membro da igreja dele, você estará obrigado a contribuir. Entendeu? É isso que está implícito ali. Você não é membro, você não contribui, mas se você quiser ser membro e ele vai levar você a ser membro, você vai ter que contribuir da mesma. É apenas um chamariz para atrair aqueles bobos que são contrários ao dízimo e, na verdade, estão caindo em suas próprias concupiscências. Pega um texto de Malaquias, em Mateus 23, Malaquias 3 e Malaquias 4, Mateus 23, Hebreus também, capítulo 7, usam alguns textos bem fora do contexto, entendeu? E falam que não existe mais dízimo porque é a lei de Moisés e nós não servimos a lei de Moisés. Ora, isso é extremamente ridículo. Isso foi uma ideia que um herege, que não vou citar o nome para não promovê-lo, ele colocou no meio do povo evangélico na década de final de 80 para 90, mais ou menos. Esse herege dizia que tudo era graça, tudo é a graça. Transformou, disse que não existia mais lei, o que existia era a graça. Então você tinha que viver na graça de Cristo. Ora, se você for ver Lei Romanos, capítulo 2, salvo engano, você vai ver que a graça é a lei da fé. A graça é a lei da fé. Vou botar o endereço aqui do lado, que não estou lembrando de memória. A graça é a lei da fé, ou seja, é a mesma lei de Moisés, só que agora ela não está baseada em obras, mas na fé em Jesus Cristo. Por que a graça é a lei da fé? Porque ela não está baseada mais num Cristo que está por vir, mas sim num Cristo que já veio. E nós cremos naquele que já veio. A lei das obras, ela
buscava um Cristo que viria, então ela fazia por onde para que ele viesse. Agora nós não fazemos mais por onde, porque ele já veio. Já veio. Não por onde ele vir, porque ele já veio, mas fazemos por onde ser reconhecidos firmemente como servos de Jesus. E o que acontece? Jesus não aboliu o dízimo, não tem texto nenhum dizendo que o dízimo foi abolido, nem dizendo que a lei de Moisés foi abolida. Jesus diz que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Jesus veio cumprir a lei e não acabar com a lei. Dizer que Jesus veio acabar com a lei é ridículo, é falta de conhecimento bíblico. Procure o texto também, vou botar ainda a referência aqui, onde Jesus diz que ele não veio acabar com a lei, mas cumprir a lei. Quando Jesus diz também que o maior mandamento é servir a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, e aquele publicano ou fariseu diz para ele que realmente, mestre, vocês têm razão, isso é a melhor coisa, e Jesus diz, tu não estás longe do reino de Deus. Aí dizem, não, Jesus acabou com os 10 mandamentos e criou um mandamento só, que na verdade são dois, né? Amar a Deus e ao próximo, né? Mas se você for analisar os 10 mandamentos, os primeiros 5 mandamentos são a forma como você ama a Deus. São mandamentos para amar a Deus. E os 5 mandamentos finais são mandamentos de amor ao próximo. Ou seja, Jesus simplesmente resumiu os 10 mandamentos. Ele não aboliu os 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos continuam válidos. E a lei de Moisés, naquilo que se aplica para entender que Jesus é aquele que veio para nos salvar, continua valendo. E algumas coisas continuam valendo também, como, por exemplo, a instituição do dízimo como uma gratidão que você leva a Deus, dizendo que você é grato porque Deus te abençoou. E às vezes dizem, os pastores ficam ricos por causa do dízimo. Isso é uma grande mentira. As pessoas que ficam endinheiradas e têm emissoras e tudo mais, eles não trabalham só com dízimo, eles ganham muitas ofertas. Eles pegam ofertas, fazem filas para entregar ofertas. A maioria das igrejas evangélicas, igrejas sérias, a grande maioria de seus membros dessas igrejas não dão dízimo. Vou citar o nome de uma igreja aqui porque é um bom exemplo para mostrar como isso ocorreu. Por exemplo, quando o pastor Fanini, que foi um dos maiores, se não o maior pregador evangelista do Brasil de todos os tempos, né? O pastor Fanini era pastor da primeira igreja batista de Niterói, olha, era o pastor Fanini, no auge do ministério dele. A igreja tinha cerca de 3.000 membros, por aí, mas apenas 20% dos membros davam dízimo. Ou seja, apenas 20% sustentavam a obra da igreja. Por quê? Porque ninguém era obrigado a dar dízimo. Dava quem quer. E nas outras igrejas também, quando se vai conversar com os outros pastores, percebe-se uma semelhança na porcentagem. A maioria dos irmãos não dá dízimo. Não dá dízimo. Dá ofertas, dá uma coisa ou outra, porque ninguém é obrigado. Mas agora, quando esses sujeitos que são contra o dízimo querem caçar os incautos através da pregação contra o dízimo, eles querem, na verdade, pegar todo o seu dinheiro. Assim, exatamente, da mesma maneira que aqueles que pegam todo o dinheiro dos outros, pegam dizendo que por dízimo, com a desculpa do dízimo e das ofertas, que na verdade não é tanto o dízimo, é mais as ofertas que usam. E é interessante que, assim como aqueles espertalhões que usam um mercado da bênção, o mercado daqueles que querem ser abençoados, querem ter vantagens, querem barganhar com Deus, os mesmos caras que são contra o dízimo usam a mesma tática marqueteira desses que que fazem uma campanha de ofertas imensa. Ou seja, se você cair na história de um tal de irmão, bispo, apóstolo, todos esses caras que pregam contra dízimo, primeiro vai na igreja dele e vê como é que é a igreja dele. Você vai ver que é muito mais rica do que as outras igrejas que só recebem dízimos e ofertas em seu templo normal. Esses caras geralmente têm programas de televisão. A maioria das igrejas que recebe dízimo de seus fiéis não tem programa de televisão. A grande maioria não tem. Mas esses caras, eles sempre têm.
A grande maioria das igrejas, com seu dízimo, ela ajuda as pessoas, ajuda os necessitados. Esses caras, o que eles fazem? Eles investem em divulgação da igreja deles. Não evangelismo, apenas divulgação. Então não seja um bobo, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Quando o cara vier dizendo que você não precisa pagar dízimo na igreja dele, pode ter certeza que ele vai depenar você. Cuidado com essas pessoas, porque o dízimo é bíblico. Jesus não encerrou com dízimo. Quando tentam dizer isso, fazem uma ginástica para tentar enganar aqueles que já estão iludidos por suas próprias concupiscências. Então não se deixe enganar pela concupiscência do mundo e faça a vontade de Deus. Entregue seus dízimos e ofertas. Você não é obrigado a dar. Você pode ir para qualquer igreja e nunca entregar o seu dízimo, até você sentir no seu coração que é vontade de Deus entregar. Mas não caia na concupiscência de achar que você não vai entregar dízimo e nada demais nessas igrejas, porque muito pelo contrário, elas vão te sugar o teu sangue, porque elas sabem que onde pegar você, onde fisgar você, e depois que você estiver fisgado, você é presa fácil. Não caia nessa. Vá para uma igreja séria que tem o dízimo como seu procedimento de sustento da igreja e que não obriga ninguém a dar o dízimo. E não caia na lorota desses falsos bispos, pastores e irmãos que ficam aí tentando enrolar as pessoas através de um meio marqueteiro de ensinar a Bíblia e não um meio realmente teológico. Que Deus o abençoe e que abra o